Muito bem, queridos! Olá, eu sou a professora Sara Arinana, professora de Ciências. A gente está aí para mais uma aula de Ciências do 7º ano. Vamos dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento. Vamos falar de ecossistema. A gente está iniciando uma nova unidade hoje. E no nosso detalhamento a gente tem níveis tróficos, que são os produtores, consumidores e decompositores. E a gente também vai ver classificação dos seres vivos nos níveis tróficos, ok? Um assunto super interessante, muito legal, níveis tróficos, cadeia alimentar, todas essas questões aí são bem interessantes. Pegue seu caderno, já anote, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai estar acompanhando e depois você pode falar também, beleza? Vamos lá! Vamos então começar a nossa aula? E para a gente começar a entender sobre cadeia alimentar, como ela se divide, quais são os seres que fazem parte de cada uma, a gente precisa entender sobre níveis tróficos. Os níveis tróficos são a maneira utilizada pela ecologia para organizar os organismos que compõem uma cadeia alimentar, na qual ocorre transferência de massa e energia entre indivíduos ou populações. É importante entender aí essa transferência de massa e energia, por isso que a gente tem níveis tróficos, porque há a alimentação de outros seres, e quando você se alimenta de outros seres, você tem aí, você acaba incorporando essa massa e essa energia. Então, a cada nível há um tipo diferenciado de alimentação e essa troca de energia. Continuem comigo a leitura na cartela. Olhem só. Níveis tróficos são as partes de cada processo que os organismos desempenham na cadeia alimentar. Cada ser fica em um nível, realizando determinado papel que vai influenciar nas atividades dos seres do nível subsequente. Parece bastante confuso, né, professora? Eu não entendi isso, não. Cada ser ficar no nível, realiza um papel que vai influenciar nas atividades dos outros seres. Essa influência, ela é parte da cadeia alimentar. E eu trouxe um esquema para a gente começar a entender esse assunto. Reparem, os níveis são produtores, consumidores e decompositores. Esses são os níveis tróficos de energia e eles compõem a cadeia alimentar. Os produtores, eles são as plantas. Por quê? Porque as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Consumidores são seres que se alimentam de outros seres, que podem ser herbívoros, podem ser carnívoros, podem ser onívoros e podem ser muito mais outras coisas que nós vamos estudar durante o decorrer desta aula, né? Herbívoros são os que se alimentam de planta, carnívoros de carne e os onívoros que se alimentam de tudo, mas nós vamos falar detalhadamente de cada um no decorrer da nossa aula. E a gente tem os decompositores como o último e também o primeiro nível trófico de energia. São os decompositores, que são formados por bactérias e fungos. Tudo que vai para lixo, solo. Imaginem um animal que morre na floresta, né? Ele sobreviveu, morreu, pegou alguma doença, algum acidente e morreu ali no meio da floresta. E como é que é feita
como é que é feita a decomposição desse animal, né? Ele vai voltar os seus nutrientes para a terra por ação dos decompositores. Bactérias e fungos vão consumir aquele corpo e transformar aquela massa, aquela energia, ela vai para o solo novamente. Então, é importante essa ação dos decompositores. Então, o que você precisa saber? A cadeia alimentar ela é composta por 3 grupos principais de níveis tróficos de energia: produtores, consumidores e decompositores. Vamos estudar um pouquinho mais sobre os produtores. Acompanhe comigo a leitura na nossa cartela. Os organismos produtores são o primeiro nível trófico observado em uma cadeia alimentar. Organismos desse nível são classificados como autótrofos. Autótrofos. O professor, o que é isso? Um ser autótrofo. Esse ser autótrofo são os seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, quando eu digo que um ser é autótrofo, eu estou dizendo que ele produz o seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de outro ser vivo. Quem são os seres produtores? São as plantas e as algas, que são organismos classificados como produtores. Então, realizando tanto a planta quanto as algas, fotossíntese, que é o que? A metabolização do seu próprio alimento, usando a luz solar para produzir energia, né? Ali realizando a sua alimentação, sem necessidade de consumir outra espécie. A planta não precisa se alimentar de outra espécie. Ela sozinha, com luz solar, produz o seu alimento. Esses seres são chamados de seres autótrofos. Vamos para o outro nível? Consumidores. Olha só. Os consumidores, como o próprio nome já indica, são seres que se alimentam de outros seres vivos para conseguirem a energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Olha só, os consumidores são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos para conseguirem a energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. A gente tem aí um exemplo, o gafanhoto, que é um animal herbívoro, né, que se alimenta de plantas, e ele precisa consumir a planta para ter a sua energia. Assim como nós, seres humanos, que precisamos nos alimentar de outras espécies para ter energia. E por isso nós temos outro nome, né? Em relação a conseguir o seu próprio alimento, nós somos considerados seres heterotróficos. Acompanhe comigo na cartela. Organismos consumidores são, portanto, heterotróficos, ou seja, seres que precisam se alimentar de outro ser vivo para adquirir a sua energia. Lembrando que as plantas, seres produtores, são autótrofos, porque sintetizam a sua própria alimentação. Os organismos consumidores, os níveis aí dos consumidores, eles são heterotróficos, não sintetizam sua própria alimentação, precisam consumir outras espécies para tirar energia. E aí, nós, seres humanos, também estamos enquadrados nesse nível. E o último, temos uma subclassificação dos consumidores. Existem níveis dentro do nível de consumidores, a gente tem subníveis, subclassificações. Acompanhem comigo na cartela. Os organismos consumidores podem ser ainda classificados em primários, secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente. Vamos conhecer os consumidores primários. Os consumidores primários são os animais herbívoros e parasitas de plantas. São seres vivos
que se alimentam de plantas. Então, os primeiros consumidores que se alimentam aí das plantas, prioritariamente de plantas, tá, gente? Prioritariamente, não tem outra alimentação. É prioritariamente de plantas. Eles são os consumidores primários. E aí a gente tem uma vaquinha, né, o gado e o gafanhoto, que se alimentam sempre de plantações, de plantas. Consumidores secundários são animais carnívoros que se alimentam dos consumidores primários. Aí a gente tem aí no quadro homem, né, caracterizando a nossa espécie. Por quê? Porque a gente se alimenta desses consumidores primários, né? A gente come aí carne de vaca, né? O gado, a carne. Tem aí um exemplo, o sapo, que se alimenta do gafanhoto, que é o consumidor primário. Então, nós somos consumidores e somos consumidores secundários, nós da espécie humana. Consumidores terciários, aqueles que se alimentam dos consumidores secundários, ou seja, também carnívoros, né? E os sapos estão aí na cadeia alimentar das cobras. Consumidores quaternários são seres que sobrevivem se alimentando dos consumidores terciários. Observem aí que cada um se alimenta do outro nível, né? Primeiro nível, primário, secundário, terciário, o quaternário. Aí a gente tem um gavião que ele se alimenta também de outros seres carnívoros, é carnívoro, se alimenta de outros seres carnívoros, como cobras, ratos e até pequenos filhotes também. A águia faz esse controle, esse gavião faz esse controle também do ecossistema, se alimentando de outras espécies. Então, é importante o papel de cada consumidor na cadeia alimentar para que a gente consiga ter um equilíbrio. E o nosso último nível trófico são os decompositores. Os decompositores são representados por fungos e bactérias. São organismos essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Os decompositores se alimentam de matéria morta e ajudam no trabalho da decomposição do que já foi alimento. Importante relembrar aqui que os decompositores fazem parte desse grupo, as bactérias e os fungos, e eles se alimentam de quê? Se alimentam de matéria morta e ajudam no trabalho da decomposição do que já foi alimento. Então, tanto os decompositores fazem aí, vão destruir, vão decompor, né? Tem uma matéria mais sólida e os fungos e as bactérias vão decompor isso e voltar esses componentes para o solo, para o local onde ele está inserido. Isso também acontece com não só da matéria morta e da decomposição do que já foi alimento. A gente está falando de fezes também, fezes que são colocadas na terra, também há a ação dos fungos e bactérias. Então, os decompositores são tão importantes para decompor matéria morta, como também o que já foi alimento está ali no solo. Alguém precisa destruir isso, né? E você com certeza já viu a ação de fungos e bactérias. Lembra que quando você consome uma fruta e deixa essa fruta ou joga parte dessa fruta no lixo, ou até às vezes porque é matéria orgânica, né? Matéria que até enriquece o solo, você percebe a ação ali, são fungos e bactérias que vão ali, ó, destruir aquele restinho de comida, aquele restinho de alimento e destruir até animais de grandes portes. Então, lembra que eu falei? Imagina numa grande floresta, que há animais que nascem, né, se desenvolvem, também morrem. Você não tem noção dos animais que morrem na floresta. Morrem pássaros, morrem cobras, morrem onças, morrem
vários animais na floresta, nem sempre por conta da caça, mas também por conta do seu desenvolvimento, né? Nasceu, cresceu, se desenvolveu e morreu. Então, nesse processo, também precisa ali, quando o animal está morto, da ação dos decompositores, dos fungos e bactérias. Vão ali agir naquela matéria morta, destruir a carne que tem, o que pode ser consumido, e a ação desses decompositores vai fazer com que os minerais que estão sendo ali decompostos voltem para aquele solo. Essa matéria, essa energia, vai voltar para o solo. Por isso é importante a ação dos decompositores. Dentro da cadeia alimentar, a gente viu que existem seres autótrofos e seres heterótrofos. E vamos fixar qual é a diferença desses duas classificações em relação ao alimento, em gerar o seu próprio alimento. Vamos para a próxima cartela. Na próxima cartela, a gente vai frisar para vocês o que são seres autótrofos e heterótrofos. Os seres autótrofos, repitam comigo, seres autótrofos. Seres autótrofos que produzem seu próprio alimento. As plantas são todas autótrofas, todas conseguem sintetizar o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, seres autótrofos, não esqueçam, produzem o seu próprio alimento. E os seres heterótrofos ou heterótrofos são seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, fixem bem essa cartela, porque esse conceito vai acompanhar vocês por todo o estudo de ciências e biologia. Até o ensino médio, vocês vão ter que saber o que são seres autótrofos e seres heterótrofos. Esses conceitos, eles são utilizados durante todo o ensino de ciências e biologia. E esse nosso conteúdo são questões que caem em vestibulares, caem em provas de Enem, constam lá nas provas do Enem. São conceitos básicos. Então, para vocês entenderem ainda mais aprofundado o estudo de ecologia, você precisa saber essa classificação básica. O que são seres autótrofos e o que são seres heterótrofos. Vamos continuar a leitura. Os seres heterótrofos não conseguem produzir seu próprio alimento e sua energia. Por isso precisam comer plantas, outros animais ou os dois. E podem ser classificados de acordo com o que se alimentam. A gente viu aí que existem os seres consumidores, suas subclassificações. E os seres consumidores, eles são todos heterótrofos. Enquanto os seres produtores, eles são autótrofos, conseguem produzir o seu próprio alimento, os seres heterótrofos não conseguem produzir e, por isso, têm opções de alimentação. E a gente já percebeu que existem alguns animais que consomem um tipo de alimento, outros animais consomem outro tipo de alimento. E essa classificação, de acordo com que eles se alimentam, também é uma forma de diferenciá-los. Então, nós conseguimos classificar os consumidores de acordo com o que ele se alimenta. E tem um nome específico para cada um. São conceitos também que vão acompanhar vocês durante todo o estudo de ciências e biologia. Vamos trazer para vocês o primeiro. O primeiro, da classificação dos heterótrofos em relação à sua alimentação, reparem aqui, ó, a gente está trazendo um panda, né, enorme aqui, mas o panda, apesar do tamanho dele, ele se alimenta só de plantas, ele é um animal herbívoro. Os animais que se alimentam apenas de plantas recebem o nome de herbívoros. Então, quando você falar de um animal autótrofo, heterótrofo, herbívoro, vai ser heterótrofo, né? Heterótrofo, herbívoro, você já sabe que esse animal consome só plantas, ele só se alimenta de vegetação. Vamos a outra classificação.
Os carnívoros, e a gente trouxe um exemplo aí de carnívoro, né? Um leão, um exemplo clássico, porque ele se alimenta de outras espécies e de carne, né? São outras espécies carnívoros que alimentam esse animal carnívoro. E carnívoros são animais que se alimentam de outros animais e precisam de carne para sobreviver. Não vai comer só planta, o carnívoro, porque não faz parte da dieta alimentar dele. Ele precisa de carne, por isso sai a caça, à procura de outra espécie, né, para consumi-la. E exemplo disso, além do leão que a gente trouxe aqui para vocês, tem a onça e o jacaré. Outra classificação em relação à alimentação são os seres onívoros. E esses seres onívoros são seres que precisam de plantas e carne para a produção de energia. Então, ele não tem uma especialidade, só come isso, só come aquilo. Ele é um ser onívoro, come carne, também come planta para a sua geração de energia. E nós, seres humanos, somos um exemplo de seres heterótrofos onívoros, porque nós comemos de tudo. Né? Quando a gente pergunta, quando você para pensar qual é a sua comida favorita, ou do seu colega, ou de outra pessoa, vocês vão ter opiniões diferentes. Por quê? Porque a nossa alimentação é vasta, né? Então, você também tem pessoas que gostam mais de consumir carne, outras pessoas que gostam de consumir mais legumes, vegetais, frutas. Então, a nossa alimentação ela é variada. E quando um ser tem uma alimentação variada, tanto de carne como plantas, a gente diz que ele é onívoro, come as duas coisas, não tem uma dieta específica, não come só uma coisa. Então, seres onívoros, onde nós humanos nos enquadramos, tem aí, necessitam para consumir energia, carnes e plantas, comem diferentes espécies para garantir a sua energia. Outro exemplo de classificação de acordo com a alimentação dos heterótrofos são os insetívoros. E aí a gente trouxe aqui um sapo, né, para demonstrar os insetívoros. Por que será que recebe esse nome de insetívoros? Os sapos, você já deve ter sacado, né? Insetívoros são animais que sobrevivem nutrindo-se com insetos. O sapo é um exemplo. Então, animais que consomem insetos recebem o nome, pela sua classificação por alimentação, de animais insetívoros. E vocês sabem que os sapos são super importantes para o controle de pragas, né? Na plantação, até no controle de próprias doenças, porque eles também se alimentam de mosquitos. Então, cada animal e o seu tipo de dieta tem aí um papel no nosso sistema, no nosso ecossistema, né? Então, é importante que a gente saiba qual é o papel desses seres para esse equilíbrio ambiental aí da nossa vida, né? Do nosso meio ambiente, da nossa sobrevivência. Então, os sapos, eles são insetívoros, eles se alimentam de insetos. Vamos ver outro. Outro exemplo são os granívoros. Também uma classificação por alimentação dos heterótrofos. Os granívoros são animais herbívoros que se alimentam de sementes e grãos. Exemplo, galinhas e várias outras espécies, né, de pássaros que se alimentam de grãos. Então, os animais que se alimentam de grãos são os granívoros. São os animais herbívoros que se alimentam de sementes e grãos. Também consomem lá a plantinha, mas também consomem sementes e grãos. Um exemplo é a galinha. Vamos continuar com o nosso exemplo. O nosso exemplo são os frugívoros. Os frugívoros são os animais que comem apenas frutos. Um exemplo é o tucano. Tucano usando esse bico dele bem forte, além como tem também outros animais que utilizam da força do bico para quebrar, né, frutos e consumir, às vezes, o miolo desse fruto, desse coquinho, né? Você tem um coco, a alimentação
de algumas sementes ou fruto de outras árvores que nós, humanos, não comemos, o tucano, ele, como tem uma força no bico, ele consegue aí destruir esses frutos e se alimentar. Então, os animais que se alimentam de frutos recebem o nome de frugívoros. Muito bem, a gente trouxe para vocês aqui alguns exemplos de classificações de animais heterótrofos e autótrofos. Nós vamos agora voltar para vocês reverem essa classificação, relembrando o que são seres autótrofos e heterótrofos. Vamos lá na nossa cartela, lembrar o que são seres autótrofos e heterótrofos e vamos novamente rever os nossos exemplos. Olha aí, para vocês nunca mais esquecerem, tá? Seres autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento. Como exemplo, a gente tem as plantas e as algas. E os seres heterótrofos que não produzem o seu próprio alimento. Então, esses seres que não produzem o seu próprio alimento recebem o nome de heterótrofos. E se eu perguntar para vocês, seres humanos são autótrofos ou são heterótrofos? Vocês com certeza já vão saber me dizer e nos classificar como seres heterótrofos. Como os seres heterótrofos precisam se alimentar de outras espécies, eles recebem uma classificação. Vamos rever a classificação. A primeira classificação que eu trouxe para vocês foram os herbívoros. Os seres herbívoros, a gente trouxe um exemplo aí, o panda, mas você pode lembrar de vários outros seres aí que convivem conosco, que se alimentam só de plantas, né? A gente tem aí lagartos também, que são seres herbívoros. Então, se alimentou só de planta, eu já sei que são seres herbívoros. Vamos à nossa próxima classificação. Carnívoros são animais que se alimentam de outros animais e precisam de carne para sobreviver. A gente trouxe como exemplo para vocês, além do leão, a onça e o jacaré. Vamos à próxima classificação. Na nossa próxima classificação, a gente trouxe os seres onívoros. Os seres onívoros são animais que não têm uma dieta específica. Eles se alimentam tanto de plantas quanto de carne. Nesse sistema também estão nós humanos, nós somos seres onívoros. Trouxemos também para vocês os ursos, né, que também são onívoros. Eles se alimentam do que estiver na frente, se alimentam de frutas, de frutos, de peixes, porque são animais que não têm uma dieta específica. Então, quando você classificar um animal pela alimentação, se ele não tem uma dieta específica, só come certas coisas, ele é um ser onívoro. E nós, seres humanos, somos também. A outra classificação que nós trouxemos para vocês, para relembrar, são os insetívoros, que são os animais que sobrevivem nutrindo-se de insetos. O sapo é um exemplo, além de ser responsável aí pelo equilíbrio de grandes populações. Imagina se não tivesse sapo, a quantidade de insetos que nós teríamos. Então, relembrando aí que a gente está falando dos sapos, essa brincadeira que a gente tem de jogar sal na costa do sapo, a gente não, né? Porque essa brincadeira não é legal. O sapo respira pela pele e quando você coloca sal na pele dele, que ele sai pulando, é porque está queimando, além de estar sufocando também o sapo. Então, é importante o sapo para esse equilíbrio ambiental e o controle de populações de insetos também, porque a alimentação dele é insetos, ele é um insetívoro. E a próxima classificação que a gente trouxe são os granívoros, que são os animais herbívoros que se alimentam de sementes e grãos. Como exemplo, a gente trouxe galinha, né, que se alimenta de grãos. O outro exemplo que a gente trouxe para vocês, que são os animais frugívoros, que são os animais que comem apenas frutos. Um exemplo disso é o tucano, que usa aí a grande rigidez do seu bico para quebrar frutos e se alimentar. Muito bem, chegamos aqui à classificação dos heterótrofos com relação à sua alimentação. Classificamos seres autótrofos e heterótrofos, falamos aí dos níveis tróficos de energias da cadeia alimentar, como produtores, consumidores e decompositores, e assim a gente encerra os conteúdos da aula de hoje.
vocês vão ao intervalo e depois continuam com mais aprendizagem e descobertas. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.